Iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos, nosso cumprimento a todos aqueles que assistem a estes vídeos de nosso canal. Estou no canal Pátria do Evangelho, estou também na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu hoje vou fazer o estudo da pergunta número 88 e de agora em diante a gente vai fazer um estudo das perguntas uma a uma para agilizar um pouco mais os vídeos que nós temos feito. E vamos então com a pergunta de número 88, para que o vídeo não fique muito longo. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Atentar para que a pergunta seja entendida, ela foi feita para que os espíritos pudessem nos esclarecer a respeito de que os espíritos ocupam ou não determinado ponto no espaço. E acredito que no espaço e no tempo, Se eles ocupam determinado ponto, se eles têm forma, que é a aparência que eles têm, se tem um corpo, e também a pergunta se a forma deles é limitada e é constante, não há nenhuma variação. Essa pergunta se deve à questão de que muitas pessoas acreditam que os espíritos sejam uma espécie de emanação de energia, de um fantasminha flutuante, emitindo determinada luz, acendendo e apagando, sem constância. Os Espíritos nos dizem, então, que para essa questão, vamos ler a resposta daqui a pouquinho, nós não temos condições completas para compreender. Veja só. Para vós, não. Para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Que seria para nós, homens e mulheres encarnados, uma espécie de chama, de clarão, uma espécie de centelha. Vamos terminar aqui com a subpergunta, para que a gente possa fazer um comentário melhor, Essa chama ou centelha tem cor? Tem para vós uma cor que varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, raciocinando, nós podemos imaginar o arco-íris, por exemplo, que é o reflexo da luz do sol, que se divide no arco-íris, que é o reflexo da luz na nuvem, geralmente, que fica no lado oposto ao sol, e a nuvem é iluminada pela luz, e essa luz ela é fracionada ali no arco-íris. Você tem ali todas as cores que nossos olhos humanos conseguem ver. Então, dessa forma, os Espíritos nos dizem que eles vibram em determinada sintonia, mas emitem determinada luz, ou seja, determinada cor. Vocês já ouviram falar de fotokirlian, que é uma espécie de aparelho ou mesmo de máquina fotográfica, que fotografando a pessoa, mostra a aura da pessoa. É um certo brilho que existe ao redor do corpo humano. Algumas pessoas têm esse brilho diferente, mais forte, diferentemente menos forte, mais claro, menos claro, mais largo, alcança uma faixa maior do seu corpo. Essa seria a aura da pessoa. Os espíritos seriam essa emissão de luz. Eles teriam um pensamento, e o pensamento, acredito eu, é que mantém esses espíritos numa constante. Ou seja, eles emitindo pensamentos constantemente, eles têm então uma constância no plano etéreo, no plano da vida etérea, da vida espiritual. E eles têm um corpo, segundo vamos estudar daqui a pouco, que chamamos de perispírito, o corpo espiritual. Esse corpo, ele emite determinada luz também. É como se ele fosse uma emanação do espírito. O espírito propriamente dito, ele está encapado por este corpo espiritual e por essas mentes, que o formam, por essa força que o forma. Então, nós vamos entender cada vez mais que nós somos seres próprios para vivermos no plano espiritual, e essa nossa centelha, esse nosso espírito, esse nosso pensamento contínuo, emitido pelo espírito, ele vai descer à Terra e encarnar em um corpo frágil, pequeno, e depois de algum tempo ele vai vivenciar aqui uma experiência e vai retornar ao plano espiritual e readquirir essa forma novamente. Daí os espíritos terem dito, no nosso estudo passado, que o mundo das formas, que é esse mundo que nós temos aqui, ele não tem a mesma importância, embora ele seja muito importante, do que o mundo espiritual, porque ele é constante e é imperecível.
não acaba nunca. Para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos para o próximo vídeo, quando nós faremos o estudo da pergunta de número 89, que vai complementar um pouco mais este estudo que nós fizemos agora. Obrigado, que Deus abençoe.